Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje de Direito Constitucional e o nosso tema será Poder Legislativo, tá? Olha só, toda vez que nós começamos a estudar os poderes, né, a gente remonta ao artigo 2º da Constituição, que fala, né, que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Então, aqui nós vamos, nessa série de vídeos, eu vou falar um pouco para vocês de cada um deles, mas iniciando pelo Poder Legislativo. Então, o que é que nós iniciamos? Olha, nós sabemos que o poder é uno, então ele se especializa em funções. Então, o Poder Legislativo tanto tem sua função típica, como tem sua função atípica, não é? E aí nós podemos iniciar falando que a sua função típica é legislar, elaborar as leis. Como função atípica, ele pode, né, por exemplo, realizar um concurso para o preenchimento de vagas da Polícia Legislativa, né, pode julgar as autoridades, como está disposto relacionado ao Senado, né, que é responsável por julgar o presidente nos crimes de responsabilidade. Então, cada um deles tem sua função típica e atípica. Então, olha só, vamos aqui delinear os principais pontos para que vocês possam entender mais sobre esse poder legislativo. Então, olha só, o poder legislativo, ele, no âmbito federal, pessoal, é composto por duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. E olha só, de acordo com o artigo 57 da Constituição Federal, a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo ocorre no dia 2 de fevereiro. Se esse dia for feriado ou final de semana, no seguinte, né, no seguinte dia útil. Então, olha só, a Câmara dos Deputados, composta por deputados eleitos pelo sistema proporcional, tá? De acordo com a população do Estado, mínimo 8, máximo 70 deputados. O Senado Federal, ele representa os estados, né, e o Distrito Federal. Lá, a eleição é majoritária, sendo que são 3 senadores por estado, né, e também DF. Então, totalizando 81 senadores aí naquela casa. Olha só, nós temos atribuições conjuntas e em separado. Então, você vai encontrar artigo 51, as competências da Câmara, artigo 52, as competências do Senado Federal, artigo 49, competências exclusivas do Congresso Nacional. Então, você deve fazer essa leitura, pessoal, porque nas questões objetivas se pergunta muito, né? E aí, assim, o que você deve lembrar? O que é feito em conjunto? Você vai, anote aí, você vai encontrar no artigo 57, parágrafo 3º da Constituição. Então, quando é que eles se reúnem, né, conjuntamente, formando assim o Congresso Nacional? Olha, para inaugurar a sessão legislativa. Então, no dia 2 de fevereiro, tá, eles se reunirão conjuntamente para inaugurar a sessão legislativa, onde, né, o presidente da República, já que eu estou falando no âmbito federal, faz a abertura dos trabalhos. É convidado também o presidente do Supremo. Isso acontece, pessoal, tanto no âmbito federal, estadual e também nos municípios. Vocês podem acompanhar, inclusive, né, nos noticiários de TV. Olha só, o que mais que é conjuntamente? A elaboração do regimento interno, né, onde está ali todo o funcionamento das casas, funcionamento comum, não é? Outro ponto muito importante é receber o compromisso do presidente e vice-presidente. Lembre, né, na posse do presidente, ele vai estar perante o Congresso Nacional, onde ele estende a mão direita sobre um exemplar da Constituição, onde ele promete cumprir e seguir, né, o texto maior. O que mais? Conjuntamente é analisado o veto, né, e deliberado. Então, essas são as atribuições em conjunto. E aí, né, você deve fazer uma leitura pormenorizada das atribuições dos artigos 51 e 52. Olha só, dentro dessas casas legislativas, nós temos as comissões. Essas comissões, pessoal, entenda bem, elas são formadas por um número menor de parlamentares para que possam tratar sobre finalidades específicas
e examinar determinadas questões, tá? Então, as comissões, elas vão se dividir em comissões tanto permanentes quanto temporárias. Então, um exemplo de comissão permanente, as comissões de Constituição e Justiça. Em toda casa parlamentar existe uma CCJ. Qual é o papel da CCJ? Analisar os projetos de lei e verificar se eles são compatíveis com a Constituição, tá bom? Então, o exemplo de comissão temporária, as comissões parlamentares de inquérito, né, que possuem determinada finalidade, extinguem-se com a conclusão de seus trabalhos. E ainda nós temos a chamada comissão mista. Um exemplo de comissão mista é aquela que fica no período do recesso, né, formada por representantes do Senado, não é, e da Câmara. Certo, pessoal? Então, essas são as atribuições. Olha, o que nos chama a atenção, né, muito, e sempre é alvo de questões, né, lá no exame de ordem, seja em questão de concurso também, são as comissões parlamentares de inquérito. Então, olha só, vamos tratar um pouquinho onde é que elas estão citadas na Constituição. Elas estão citadas no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. E lá, pessoal, olha só, vocês devem analisar, fazer a leitura bem detalhada do dispositivo, porque o que ele vai dizer? Que essa comissão parlamentar de inquérito terá poderes próprios das autoridades judiciais, ok? E deve, né, centrar-se numa determinada investigação por prazo certo. A CPI ela não pode ultrapassar o tempo de uma legislatura. E o que é uma legislatura? Pessoal, é um período de 4 anos. Se você for verificar, a legislatura coincide com o mandato de um deputado federal. Já um senador, o mandato dele dura 2 legislaturas, ou seja, né, dura 8 anos. E o que é essa comissão parlamentar de inquérito investiga? Né? Pessoal, essa CPI ela deve se concentrar em fatos específicos e relacionados ao poder público, não é? Tem alguns requisitos que a Constituição determina. Então, ela deve ser iniciada por um terço de deputados ou senadores, é o que a gente chama de CPI simples, tá? Então, e aí, se tem as simples, tem as mistas, né? Então, a CPI mista é aquela formada por um terço de deputados e senadores, ok? Nos estados, também deve ser o quórum de um terço, porque as constituições estaduais, elas não podem estabelecer um quórum dificultando a criação, né, dessa CPI. Olha só, pessoal, a CPI deve analisar um fato determinado, ela deve circunscrever o objeto, né, da investigação. E, inicialmente, tem que ter um prazo certo. Nada dentro do Estado democrático é ad infinito, né? Então, em nome do princípio da segurança jurídica, mesmo que possam haver prorrogações. Lembrando que essas prorrogações não podem ultrapassar uma legislatura. Os regimentos internos estabelecem o prazo, geralmente 120, 180 dias, que pode ser prorrogado dentro da legislatura. Olha, quais são os poderes da CPI? Pessoal, a CPI ela pode fazer a quebra dos sigilos bancário, fiscal e de dados. Pode também solicitar aí a oitiva de testemunhas, tendo até a possibilidade da condução coercitiva. E ainda pode solicitar a realização de perícias e exames necessários à dilação probatória, né? É muito importante que se diga que a CPI não pode, tá? O que ela não pode fazer, pessoal? Ela não pode expedir mandado de prisão, tá? Quando a CPI precisar, né, que determinada pessoa acusado seja preso, qualquer pessoa, né, ela deve representar o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar segundo os seus critérios, né, de aferição e aí verifica se convencer, solicita ao juiz. Outra coisa que a CPI não pode, expedir mandado de busca e apreensão. No mesmo sentido, quando ela necessitar disso, ela deve representar o Ministério Público, né, que poderá requerer ao juiz. A CPI também não pode expedir mandado de interceptação telefônica.
Quando eu falei para vocês que ela pode quebrar sigilo bancário fiscal de dados, mas, por exemplo, ela pode expedir, não é, um ofício a uma companhia telefônica solicitando ali os números, né, aos quais a pessoa ligou e recebeu, mas não pode fazer a interceptação telefônica, né? Por quê? Porque isso é o que a gente chama, né, de poderes de jurisdição, tá? Então, ela não pode também determinar constrições judiciais, como, por exemplo, a indisponibilidade de bens, arresto, sequestro, tá? Porque isso está restrito aos poderes, né, dos juízes. Então, ela sempre vai trabalhar aliado ali com o Ministério Público para que faça o requerimento dessas situações. Então, pessoal, é muito importante, não é, que você faça um estudo específico acerca dessas comissões parlamentares de inquérito, porque sempre está caindo questões envolvendo esse tema. Olha só, outros detalhes que são interessantes da gente mencionar acerca da Câmara e do Senado. Olha, a Câmara dos Deputados, ela tem sua mesa diretora. Então, a mesa diretora da Câmara, ela é formada pelo presidente da Câmara, por 2 vice-presidentes e 4 secretários, tá? O Senado Federal, do mesmo jeito. Onde é que eu quero chegar? Eu quero explicar a vocês que quando a gente fala daquela reunião unicameral envolvendo deputados e senadores, ali, tá, é o Congresso Nacional. Então, você diferencia. As casas têm atribuições em separado e têm atribuições conjuntas. Então, quando eles estão conjuntamente reunidos, a gente tem o Congresso Nacional. Quem preside o Congresso Nacional? O presidente do Senado. Então, olha só, o Congresso, você verifica a mesa da Câmara, você verifica a mesa do Senado Federal, e dessas 2 mesas, você tira a mesa do Congresso Nacional. Como é que a Constituição determina isso? De uma maneira bem tranquila. Como é que acontece? Quem preside o Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, os outros cargos você vai retirar alternadamente das 2 casas. Então, por exemplo, o presidente do Senado é o presidente do Congresso. Então, o primeiro vice-presidente é da Câmara, o segundo vice, Senado, e assim sucessivamente você terá a formação da mesa do Congresso Nacional. Outro detalhe, a mesa das casas, elas sempre são compostas, tá, no que a gente chama de sessão preparatória, que é um pouco antes do início dos trabalhos legislativos, quando do começo das legislaturas. Então, as mesas, elas têm duração de 2 anos. Então, logo que são eleitos, né, quando tomam posse em fevereiro, eles antes fazem essa sessão preparatória para a eleição das mesas diretoras. Essas mesas diretoras, elas permanecem por 2 anos e depois, novamente, outra eleição. O que a Constituição fala? No âmbito federal, a pessoa não pode ficar no mesmo cargo na eleição subsequente, tá? Essa norma não é de repetição obrigatória nas constituições estaduais. Outro ponto também que vale frisar, qual a importância da mesa? Pessoal, a mesa é que tem essa representação da casa. Se vocês lembrarem, as mesas da Câmara e do Senado estão legitimadas à propositora das ações de inconstitucionalidade, tá? Então, é muito importante, as deliberações, tudo é feito a partir da mesa, não é? Das mesas diretoras. Então, fica aí essa dica para vocês, tá? Espero que tenham gostado, se inscrevam aqui no canal e qualquer dúvida vocês podem deixar aí aqui embaixo que eu vou e respondo, tá? Ou até sugestão de mais vídeos. Até a próxima.